Salve, salve, galerinha. Salve, salve. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, vamos hoje aqui no nosso Umban Live falar de Exu. Exu é um assunto extremamente controverso dentro da Umbanda. Tem muita gente que fala que Exu é ruim, tem muita gente que fala que Exu é do bem. Na verdade, dentro da Umbanda, talvez não exista tanta dúvida, né? Mas se a gente for falar na sociedade como um todo, Exu é extremamente controverso. Né? Quantas pessoas a gente não vê aí falando que o Exu fez o mal, que o Exu fez isso, que o Exu fez aquilo. Então, para começar bem, vamos colocar um ponto aqui de Exu pra gente ambientar, deixar aqui no fundo pra tocar e a gente conversar sobre os nossos queridos Exus. Deixa eu só organizar aqui minha mesa. Então, vamos lá, o assunto é se Exu é bom ou ruim. Existem aí várias pessoas que vão falar que Exu é bom ou que Exu é ruim, e cada um vai defender um ponto de vista. A verdade é que quando a gente coloca a nossa opinião aí de forma humana, a gente tem que pensar que a gente está sempre falando enviesado por algum conhecimento ou por alguma base que a gente tem, né? Acho que particularmente nós temos conhecimento limitado. Ninguém nunca foi pro lado de lá e voltou para ver como e voltou para contar como é. Por mais que a gente tenha a nossa mediunidade, que a gente tenha as nossas faculdades mediúnicas ou espirituais abertas, a gente não tem o conhecimento do todo, né? A morte como um todo, ela é um mistério e ninguém sabe o que tem do lado de lá. Basicamente é isso. E aí quando a gente fala de Exu, de esquerda, de bom ou de ruim, a gente tem que falar. Primeiro a gente tem que falar desse plano aqui. Porque o fato da gente considerar Exu bom ou Exu ruim vai muito e tem muito a ver com o magnetismo e com a maneira que a gente leva a vida aqui. Imagina a balança, cada ponto ruim que você faz aqui coloca uma pedrinha de um lado. Cada coisa boa que você faz aqui coloca uma pedrinha do outro. Então, quando você, por alguma maneira, ou de alguma maneira, se desequilibra, você vai se colocando de forma magnética mais próximo do alto ou mais próximo do embaixo. E ao se colocar magneticamente falando mais perto do lado positivo ou negativo da criação, você se aproxima aí dos Exus ou dos seres de luz, dependendo de onde você for. Como a gente está falando de Exu, vamos supor aqui que a pessoa se desequilibrou de alguma forma. E aí eu não vou entrar em nenhum detalhe de como ela se desequilibrou. Acho que no mundo humano a gente tem aí vários exemplos de seres e pessoas que se desequilibram. E quando a gente se desequilibra negativamente, automaticamente a gente está sendo atraído, a gente vai sendo levado mais próximo das forças que são negativas de outras dimensões. E quando a gente fala de forças negativas, tem que ser muito bem claro que não é negativo de ruim, é negativo de magnetismo. São regiões astrais onde ali o magnetismo, onde a força ela é negativa, ela é absorvedora.
E por que que ela tem essa densidade? Por que que ela tem essa capacidade absorvedora? Porque nessas regiões, nesses locais do astral, onde normalmente os guardiões são ali seres à esquerda, são os famosos Exus, eles estão sempre guardando esse local. E aí a gente vai se perguntar assim, Exu é bom ou Exu é ruim? Exu é justo. Exu, ele é um executor da lei divina. A lei divina tem os seus dispositivos que, de uma forma ou de outra, sempre vai buscar que aquele espírito, que aquela pessoa, que aquele ser retorne à evolução. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler algum livro, como por exemplo O Guardião da Meia-Noite, ou, enfim, outros livros espíritas ou umbandistas, onde não se fala de teorias, mas sim se fala ali dos romances espíritas ou histórias de algum espírito. E se você parar para reparar, nesses livros, normalmente, as pessoas morrem, elas se encontram por um momento perdida, e aí em determinado momento da história, sempre vem um guardião ou algum ser ali de alguma forma relacionado a cemitério, a caveira, alguma situação, algum elemento que normalmente está ligado aos Exus. E esse ser ele vem ali para reencaminhar aquela alma, aquela pessoa. E o primeiro choque que se tem é que a pessoa nem imagina às vezes que tinha morrido. Nem percebe que tinha passado para o outro plano, de tão denso, de tão desequilibrado que está. Então, quando a gente fala do mistério Exu, de Exu, a gente tem que pensar que sempre eles estão trabalhando no resgate das almas. E aí, se a gente falar que Exu é ruim, por que a gente falaria que Exu é ruim se eles estão usando o poder ali que eles têm, a força que eles têm para resgatar as almas? Então, acho que a primeira resposta que a gente pode dar aqui é que não, Exu não é ruim, né? Exu é do bem. E por que existe essa confusão, esse monte de pessoas dizendo ou falando às vezes muitas vezes barbaridades aí sobre Exu? Falta de conhecimento. Eu diria que é falta de conhecimento. Quando a gente fala de alguma coisa, a gente tem que pelo menos conhecer o mínimo. Não adianta a gente falar que Exu é ruim ou que tem algum problema ou que Exu faz o mal se eu não sei sobre o que eu tô falando. Quando a gente fala, e aí a gente vai entrar numa seara mais complicada, mas quando a gente fala de religiões, e aí veja, eu falei de Exu sem falar de religiões, porque Exu, estava falando, né, de Exu sem falar de religiões, porque Exu, apesar de estar dentro de uma religião, ele tem este nome e essa denominação nesta religião. Isso não quer dizer que ele não atua de alguma forma em todas as religiões, entende? Mas quando a gente fala de religião em si, aqueles que estão falando mal de Exu, em um dia, em algum momento, com certeza vão precisar ser. Qual a melhor palavra? Mas vão precisar ser. Não desmagnetizados, mas eles vão precisar passar pelas regiões astrais onde ali os Exus tomam conta, para que tudo aquilo que ele falou
em desfavor dessa entidade, desse ser Exu, seja tirado, seja compreendido, e aí a pessoa ou a alma possa retomar o seu caminho evolucionista. Então, repara que Exu está intrinsecamente ligado à evolução dos seres. Só que é uma evolução que está relacionada ao negativo. Então ele está sempre vinculado a algo que a pessoa fez de errado, algo que aquele ser, aquela alma fez de errado nesse plano, e quando desencarna, vai para um outro plano, e ali precisa retomar o caminho evolutivo. A lei divina, as forças divinas, só tem um objetivo. E o objetivo é que cada alma, cada ser evolua. E a evolução ela está intrinsecamente ligada também a você entender aquilo que você fez de errado. E para entender aquilo que você fez de errado, muitas vezes você precisa encarar os seus próprios abismos. Só que a gente tem um tempo determinado aqui nesse plano. E às vezes aqui nesse plano, que é um plano carnal, que é um plano que muitas vezes esconde as pessoas, esconde as coisas, a gente não tem tempo para purgar tudo isso. E aí, quando a gente passa para um outro plano, quando a gente vai para um plano negativo, aí sim, naquele lugar onde não existe um tempo definido, a gente vai começar a encarar os nossos abismos mais profundos. E aí a gente vai falar assim, mas então todo mundo vai passar por um plano negativo? Eu arrisco dizer que a gente não vai passar todo mundo por um plano negativo. Mas sabe a história do purgatório? Né? Que muitas vezes a gente fala assim, existe o purgatório. De uma forma ou de outra, todo mundo vai ter que encarar as coisas erradas que fez aqui. E eu tenho certeza absoluta que por melhor que a pessoa seja, por melhor mesmo que a pessoa seja, tem alguma coisa que ela fez de errado. E aí vai ter que encarar. Vai ter que olhar para isso e falar, putz, realmente isso aqui, nesse ponto eu errei, fiz essa bobeira, essa cagada. E vou ter que me reformar. E por onde que acontece essa reforma espiritual? Por meio do negativo de esquerda. Por meio do que na Umbanda a gente chama de Exu. Exu é o mistério redentor. Todo mundo que precisa evoluir vai passar ou vai encarar os mistérios de Exu. E quando a gente vai falando disso, vai ficando mais claro então que no ritual aí de Umbanda ou em outros rituais onde Exu se faz presente, qual então que é a busca, né? Qual que é a função que ele tem? Repara numa gira, se você já teve a oportunidade de ir numa gira de esquerda, numa gira de Exu, que normalmente as pessoas chegam, elas vão conversar com o guia espiritual em terra, né? Aquele Exuzão bonito que tá lá, colocado. E aí, normalmente a pessoa vai falar alguma coisa, vai pedir alguma coisa. E o Exu normalmente sempre coloca assim à disposição para ajudar a pessoa a evoluir. Não raras vezes eu já vi os Exus falarem assim: você quer ser ajudado? Então primeiro você precisa se ajudar. Não raras vezes eu já vi um Exu falar para a pessoa assim: cara, você não quer nada com nada? Então o que você está fazendo aqui? Não raras vezes eu já vi os Exus falarem assim: você tem certeza que é isso que você quer?
Exu, ele tem a capacidade de, com poucas palavras, com poucas colocações ali, agir no nosso íntimo, agir numa forma que cutuca aquilo que a gente tem de mais profundo, às vezes mais escondido. E isso mexe com a gente nesse plano para que a gente vá em busca de algo melhor, que a gente vá em busca de uma evolução. E da mesma forma que isso acontece aqui nesse plano, de uma forma muito mais tranquila, porque quando a gente vai numa gira, o Exu nos, nos orienta com palavras e, obviamente, com magnetismo, mas esse magnetismo não é tão percebido muitas vezes pelo que a gente está passando, pelo que a gente está sentindo. No outro plano, ele é muito mais forte, e aí sim o espírito é colocado de qualquer forma dentro do ciclo evolucionista. Não raro também você já, se você nunca foi numa gira, nunca teve uma oportunidade de conversar com o Exu, mas não raro quando você pede alguma coisa para um Exu e você fala: a minha vida tá difícil ou algo tá acontecendo, as semanas seguintes ou o mês seguinte ou um tempo pós-gira, ele se torna caótico. Parece que tava ruim e de repente tudo fica pior. Parece que você começou a ficar bem, né? Saiu da gira positivo, saiu bacana, agora eu tô esperançoso. E aí aquela semana começa a acontecer um monte de coisa. E quebra carro, quebra vidro, quebra casa, quebra um monte de coisa. E dá errado vários assuntos. E aí passa uma semana, aí você não consegue ir na gira seguinte. Aí passa 2 semanas, você consegue ir, chega lá, tá aquele mesmo Exu que te atendeu. E aí, coincidentemente, você passa com ele de novo. E aí você fala assim: nossa, a minha semana, essas 2 últimas semanas foram piores do que as outras. Aí Exu olha pra você, dá uma gargalhada e fala assim: você que pediu. E por que que ele fala isso, né? Por que que ele falaria isso? Porque quando a gente pede uma intercessão, pede uma ajuda, essa ajuda, ela vem através do Exu, através dessas forças essas forças à esquerda. Só que imagine que você teria um ano para passar tudo aquilo que estava programado. E aí você pede uma ajuda. Você pede para passar aquilo rápido, para que a sua vida comece a mudar. E aí o Exu faz assim: tá bom, eu vou te ajudar. E aí ele pega tudo aquilo que você tinha que passar em um mês e resume em uma semana. Então tudo aquilo que era para acontecer em um mês, 2, 3 meses, vem naquela semana. E aí começa bater em você, bater em você, bater em você, bater em você. E aí você chega no final daquela semana exausto. E às vezes não é nem no final da semana, às vezes na terça-feira, uma terça-feira igual hoje, assim, você já fala: caramba, só passou domingo e segunda, mas eu já tô só o pó da rabiola. Você esqueceu que você pediu ajuda? Você esqueceu que você falou pro Exu, falou assim: eu quero melhorar. E aí, automaticamente, você ativou um dispositivo da lei falando assim: tá bom, você quer melhorar? Então você precisa aguentar pelo menos um pouquinho. Porque tudo aquilo que estava programado karmicamente para você passar, você vai passar. Exu não livra a gente de nada, de nenhum karma que a gente tinha que passar. Exu nos faz encarar isso. Nos faz olhar às vezes para onde a gente não quer olhar. Nos faz tomar decisões às vezes onde a gente não quer tomar. Quando a gente olha para uma situação, é muito mais fácil várias vezes você tampar o seu olho e deixar aquilo continuar. Só que isso, no
passar do tempo vai sendo prejudicial. Imagine, e aí vamos colocar uma situação hipotética. Imagine a pessoa que fuma, ela não morre com um cigarro. Ela morre nem sempre do cigarro, mas o cigarro prejudica o corpo dela. Quantos cigarros ela precisa fumar para prejudicar o corpo? Vários, um monte. E da mesma forma, quando a gente não olha para uma situação, muitas vezes aquela situação faz com que a gente, se a gente não olha, ela vai ficando. Obrigado pelos corações aí, viu? Falou uma brigadão. Então, quando a gente não olha para aquela situação, a gente vai ficando sem ação e aí ela vai se tornando um veneno que aos poucos vai matando a gente. Se alguém já teve a oportunidade de ver, e aí saindo um pouco da seara umbandista, mas se alguém já teve a oportunidade de assistir ou ler Nosso Lar, quando um espírito, né, quando André Luiz morre, ele é chamado ali por outros seres de suicida. E aí ele fala assim, mas eu não me suicidei. E depois ele entende que o suicídio dele era os vícios que ele estava sustentando. Então, quando a gente vai falando sobre encarar os nossos abismos, sobre a gente ter um tempo definido aqui nessa terra e a gente precisar olhar sim para aquilo que a gente não quer, é sobre ter conhecimento suficiente de que não adianta absolutamente nada a gente tapar o sol com a peneira. Em algum momento você vai precisar olhar para aquilo que te incomoda, você vai precisar olhar para os seus incômodos pessoais, seja eles no campo que for, e de alguma forma você vai precisar resolver. De nada adianta você ficar olhando para frente sem enxergar que às vezes você precisa tirar uma pedra do caminho. Então, falei, divaguei, pensei aqui um monte de coisa, tudo isso para dizer que Exu, ele não é nem bom nem ruim. Ele faz sim o bem, mas de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Ele faz a gente encarar aquilo que a gente não quer. Então, se a gente parar para pensar, Exu é bom, porque se não fosse este ser, né, este ser Exu, a gente não olharia muitas vezes para aquilo que a gente precisa olhar e melhorar. Vamos tomar um café. Quero agradecer aí vocês que estão aí acompanhando. Antes de mais nada, antes da gente continuar, né? Obrigado por estarem às 4 e pouco da manhã, 5 horas já acompanhando aqui uma live sobre Umbanda, sobre Exu. E ontem eu tava aqui pensando, né? Falei, nossa, vamos falar de Exu. Deixa eu dar uma olhada nos meus livros aqui e ver se tem alguma inspiração, né? Alguma coisa que a gente possa falar. E aí, tava olhando os meus livros e para fazer um resumo simples do que é Exu, peguei um livro, olhei aqui pro meu armário, falei assim, acho que esse aqui talvez tenha algo. Então o livro que eu vou citar aqui, o livro de Exu, e tem uma frase curta dentro desse livro que é assim, ó. Exu nada mais é do que a força que atua sobre o negativo
de qualquer pessoa. Então, tendo isso aqui em foco, em vista, qualquer ser, seja ele qual for, que atue nas esferas negativas e que atue no negativo de qualquer pessoa, pode ser considerado um ser Exu, mesmo que ele não seja chamado de Exu, mesmo que ele não seja chamado de Exu ou de Pombagira. E aí, Pombagira, a gente já tá falando de um outro assunto que tem uma diferença leve, mas se a gente for parar para pensar, as pombagiras também atuam à esquerda e também nos fazem encarar nossos abismos em outros campos. E aí, isso aqui é assunto para uma outra live, para um outro dia. Então, se Exu é todo aquele ser que nos atinge, nos regula, todo aquele ser que age no nosso negativo, no negativo de qualquer ser, independente da religião que a pessoa é, independente de onde ela está, Exu atua sim sobre nós, sobre cada um de nós. E aí isso faz com que a gente pense o seguinte: então todos, absolutamente todos, estão sujeitos às forças de Exu. E Exu vai fazer o justo, vai fazer a gente olhar para os nossos abismos, para as nossas negatividades e encarar isso de alguma forma. Exu, a gente falando hoje sobre se é bom ou ruim. Em 28 minutos, em 30 minutos, a gente falou um aspecto bem curtinho de Exu. Exu é um, um ser que merece o nosso respeito, merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado e é sim um dos seres da criação que está extremamente ligado ao cumprimento da lei, a fazer com que as coisas sejam justas, a fazer com que as coisas aconteçam de forma equilibrada. Se não tivesse Exu, se não tivesse esse lado todo à esquerda, as dimensões em si teriam já colapsadas, já estariam colapsadas com a quantidade de espíritos negativos que ficariam nelas. Então, Exu, ele, com todo esse seu, com toda essa sua atração, puxa esses seres para próximo de si e faz com que eles voltem a evoluir, reencarnar e ter novas chances dentro aí do ciclo reencarnatório. Tem muito mais para falar de Exu, tem muito mais para falar de Umbanda e aos pouquinhos a gente vai colocando o assunto aqui, trazendo mais coisa. Mas por hoje, por agora, estamos chegando ao final da nossa live e a gente vai falar muito mais sobre isso, sobre Umbanda, sobre Exu e sobre tudo mais que tiver relacionado com a espiritualidade. Gratidão por quem esteve aqui com a gente e vamos junto, vamos para uma próxima. Até mais, pessoal.